Continuando com a nossa série especial do Temperos de Cinema sobre o Oscar 2023. Mais uma vez, a gente recebe aqui o Rafael Amaral, que vai comentar um outro filme dos indicados a melhor filme. Rafael, mais uma vez, eu agradeço a sua presença de estar aqui com a gente nessa série especial. Fátima, eu que agradeço mais uma vez. Está sendo muito gostoso comentar filme a filme aí, entre filmes muito bons. E hoje, né, a gente comenta mais um que eu acho que vai ter muito o que falar também. Então eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite e pela confiança. Então, lembrando também que, além da gente comentar o filme, o Rui Otanari está escolhendo receitas inspiradas nos filmes para mandar para a gente toda semana uma receita diferente. Rafael, hoje a gente vai comentar o filme Os Banshees de Inisherin. Eu nem sei se eu falo o nome certo, porque esse nome é tão difícil, né? É, Mas antes de comentar o filme, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o diretor desse filme, que é o Martin McDonagh, né? Que não é tão conhecido, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. exatamente. Ele é um cineasta de ainda poucos filmes no currículo. Ele teve uma projeção muito grande a partir do filme Três Anúncios para um Crime, que foi indicado ao Oscar também, ganhou muito prêmio, deu um prêmio para Frances McDormand também de melhor atriz, ela que depois ganharia outro ainda pelo Nomadland, né, uma atriz muito premiada. E ele é um diretor que tem uma peculiaridade, uma coisa que eu acho bem interessante, porque todos os roteiros que ele dirige, ele escreve também. Ele Ah, não, interessante. ele não escreve o roteiro para outros diretores. Pelo menos dando uma olhada aqui na carreira dele, deu para perceber que ele sempre dirige o que ele escreve. Então, sempre trabalhando com o material dele, que ele produz, a ideia que ele concebe para fazer os seus filmes. O filme que lançou não diria a carreira, mas o filme que o colocou no mapa, fez bastante sucesso, que ele dirigiu, chama-se Na Mira do Chefe. É um filme que já tem o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, que são os dois atores centrais aqui do Banshees. E ele já trouxe essa dupla antes, lá em 2008, nesse filme que o título original é In Bruges, que é uma comédia policial também muito interessante, muito divertida. E esse é um filme interessante porque eu acho que ele faz mais sucesso hoje do que na época que ele saiu. Hoje, muita gente cultua esse filme, gosta desse filme, e ele se transformou naquilo que a gente pode chamar de filme cult. Né? Um filme que tem um público muito cativo, que gosta desse filme e ele faz muito sucesso. Interessante que o diretor sempre teve, e o público cobrava ele, quando você vai voltar a juntar essa dupla de novo, o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, porque depois ele fez um outro filme com o Colin Farrell, mas não tinha o Brendan Gleeson, que é aquele filme Sete Psicopatas e um Shih Tzu, que é um filme que eu não assisti, mas eu vendo aqui o elenco, você percebe que o Martin McDonagh, desde o primeiro filme, Na Mira do Chefe, e nesse, ele também gosta de elencos grandes, né, de vários atores, de histórias que permeiam, que passam por várias pessoas e atores famosos, né? Esse filme, Os Sete Psicopatas, ele já tem o Colin Farrell, que estava na mira do chefe também, tem o Sam Rockwell, com quem ele voltaria a trabalhar nos Três Anúncios para um Crime, ganhou o Oscar por esse filme, inclusive. O Woody Harrelson também, que volta nos Três Anúncios para um Crime. E é um filme que, como eu disse, eu não vi, mas eu vi gente falando bem desse filme. Também essa pegada cômica. E depois ele faz os Três Anúncios. E aí eu acho que realmente ele se firma aí como um diretor importante. E eu sou suspeito, porque eu gosto muito do Três Anúncios para um Crime. Eu acho o filme muito interessante. Um Eu filme que também. ele um filme que ele é, claro, ele é muito sério, ele é um filme dramático, mas ele também tem umas pitadas cômicas que ele coloca ali no meio, que são muito interessantes a maneira como ele trata aquela história daquelas pessoas naquela pequena cidade norte-americana que não existe, né? Uma cidade
Assim como a cidade de Inisherin, no filme dos Banshees, não existe, é uma cidade fictícia que ele criou da cabeça dele para fazer aquele filme. E os Banshees, que a gente chega agora, ele é um filme que também aborda isso, um filme que ele escreveu, que ele dirigiu, que ele juntou o elenco que ele queria juntar, e um filme que se passa numa cidade fictícia, até onde eu sei, ele viajou, ele fez uma viagem para a Irlanda, e foi lá que nasceu a ideia de fazer esse filme que a gente vai comentar hoje, Fátima. Ah, que interessante. Eu fiz questão de conversar sobre isso, porque eu sei que ele não é um diretor tão popular, tão Exatamente. conhecido, e eu acho que é uma informação importante da gente passar. Bom, o filme que nós vamos comentar, então, é Os Banshees de Inisherin, e é uma cidade fictícia, como o Rafael já disse, onde se passa a história, né, na ilha, seria na Irlanda, mas essa cidade não existe, e ela acontece durante a Guerra Civil, né? No período da Guerra Civil. E então tem um personagem que é um homem extremamente gentil. Ele é uma pessoa muito boa, de assim gentil mesmo, simples, chega a ser até simplório, né? E de repente ele tem um grande amigo, e de repente esse grande amigo decide que não vai mais ser amigo dele, e a história se desenrola aí. É uma história, a meu ver, na minha opinião, uma história simples, mas eles conseguem a forma. Eu sempre acho que um filme, para mim, é a forma de contar a história que me seduz num filme, que me agrada. Então, é uma história simples, com personagens bastante interessantes, e que ela é contada de um jeito muito bonito e, na minha opinião, até meio poético, né? E muito sensível. A interpretação do Colin Farrell está fantástica, porque ela é muito sutil, não precisa de grandes peripécias ali, mas ele consegue passar essa simplicidade, essa gentileza, essa doçura que ele tem, o personagem, né? Em momentos dramáticos e em momentos cômicos, né? Então, Rafael, eu gostaria de que nós gostaríamos, eu e os meus telespectadores e ouvintes, gostaríamos da sua visão sobre esse filme. Pois é interessante você falou isso do Colin Farrell, né? A gente até comentou em um episódio anterior que a gente estava falando dos indicados a melhor ator, quem merece, quem não merece, né? E o Brendan Fraser tá com um momento muito bonito em A Baleia, mas eu acho que o que o Colin Farrell faz aqui é magnífico, né? Porque ele faz esse cara simples, esse cara meio ignorante, esse cara que eu acho que a sabedoria dele se resume àquela ilha, né? Aquele lugar. É um cara que ele não consegue sair dali. Ao contrário da irmã dele, papel da Carrie Condon, que quer ir embora dali, que não aguenta mais aquele lugar, ele é um cara que ele precisa viver ali, né? Ele precisa viver naquele mundo pequeno dele, naquela pequenez. E eu acho que o diretor trata esse personagem de uma maneira muito bonita, né? Porque ainda que ele nos revele um cara que é um ignorante mesmo, um cara que tem uma vida limitada, culturalmente limitado, mas é um cara que cheio de coração, né? Cheio de alma. Como esse cara transborda, ele conquista a gente com esse jeito simples dele, que a maior felicidade desse cara é sentar no bar com um amigo, né? E tomar uma cerveja ali no bar. O momento alto do dia dele é poder sentar com o amigo dele e tomar uma cerveja. E esse filme, ele começa, parece que quando ele tem início, né, a narrativa aí que o Martin McDonagh, ele faz uma opção de começar o filme de um momento em que eles já estão rompendo a amizade, né, em que o Pedrick, que é o papel do Colin Farrell, ele já está descobrindo ali que que o seu colega não quer mais ele como amigo. E a gente tem a impressão que o filme começa já no meio, né? Parece que o filme começa no meio e termina também antes do final. Ele chega a um encerramento que parece que muita coisa vai acontecer ainda. Então essa opção narrativa é bem interessante. Ela é econômica e eu acho que diz muito sobre as intenções do diretor e roteirista, o Martin McDonagh, no que ele quer fazer aqui com a gente.
ele nos coloca já de cara nesse, digamos, conflito entre amigos, à medida que o Patrick, que é o papel do Colin Farrell, ele está indo em busca do outro, do seu amigo, do Con, né, que é interpretado pelo Brendan Gleeson. E quando ele chega no bar, o Con não quer mais conversar com ele, ele não entende por que, que o amigo não quer mais falar com ele. A gente também não entende isso de cara. E fica essa interrogação durante um bom tempo do filme. Por que, que um melhor amigo não quer mais conversar com o outro? Por que, que essa amizade está sendo rompida? E em boa parte do filme, praticamente até o seu encerramento, a gente percebe que é a história de um amigo buscando o outro, né? De um colega tentando entender por que, que o outro fez aquela opção. E isso eu acho muito mágico nesse filme, essa sacada do diretor de tratar desse, digamos, microcosmo da guerra, né? Ao mesmo tempo que a gente tem do outro lado da ilha, do outro lado do oceano, uma guerra acontecendo, a gente nunca vê essa guerra, a gente vê bombas explodindo do outro lado, a gente ouve o barulho das bombas, tal. É uma guerra que aparentemente parece estar distante dos personagens, mas ao mesmo tempo ela está muito perto. E aquele microcosmo que eles estão vivendo ali naquela ilha, que é um rompimento também, é como se o diretor dissesse pra gente, olha, é assim que as guerras começam, né? É assim que os conflitos começam. Quando duas pessoas não querem mais dialogar, quando duas pessoas não se entendem mais, quando duas pessoas escolhem, ou quando uma das partes, escolhe romper uma amizade. Ainda que a gente compreenda a posição do Con. O Con não é um vilão, mas ele tem os seus motivos para ter esse rompimento. Ele simplesmente acha que ele está perdendo tempo da vida dele. Ele é um cara mais velho que o Patrick, e a gente percebe que ele não tá, mas ele não suporta mais aquela vida quadrada e parada que ele tem, que todo dia é se encontrar com seu amigo para tomar uma cerveja no bar, aquilo para ele não satisfaz mais. Ele quer Ele é um cara mais, que né? aquilo já não mais o alimenta. E ele quer deixar, ele é um músico, né? Ele é um artista. Então você percebe que ele quer gastar o tempo dele com outras coisas. Ele quer compor uma música, ele quer conversar sobre arte. Tudo que com o Patrick ele não vai conseguir. Porque a gente sabe que o Patrick tem as suas limitações. Aquilo não faz sentido, é um outro universo, né? É uma guerra de universos ali. Em que um lado não quer mais ceder, um lado não quer mais conviver no mesmo nível que o outro. Então eu acho que é muito interessante esse ponto de partida e como o Martin McDonagh vai desenrolar tudo isso. Eu acho que, além de melhor ator, você tem um prêmio que eu acho que esse filme merece, é o prêmio de roteiro. Eu acho que se esse filme ganhar o prêmio de roteiro, será um prêmio muito bem entregue. Será um prêmio, digamos, muito justo, porque é um roteiro fantástico. Diálogos, situações, idas e vindas, a maneira como ele posiciona cada personagem, como cada peça tem sua função, dos menores personagens até os maiores. Tudo é muito orgânico, tudo funciona muito bem nesse filme. É isso que eu gosto, né? Eu gosto que ele toma uma história aparentemente pequena para nos dizer algo muito maior do que aquilo, né? Um conflito e eu não vou dizer nem dizer que é um gesto de idiotia, de ignorância, não é uma escolha consciente de um cara em não ter mais amizade com o outro simplesmente porque ele não quer mais perder tempo da vida dele. E tem uma questão aqui que eu já vi bastante gente dizer que não gostou, que achou forçado, aquela questão do... Desculpa se alguém não viu, tô contando muito aqui do filme, mas aquela questão que o Con, ele começa a cortar os próprios dedos, né? Ele meio que faz uma promessa ali, toda vez que o Patrick o procura, ele fala, olha, como penitência eu vou cortar um dedo meu. E eu vi que muita gente não gostou disso, achou que o filme passou um pouco do ponto, ficou um pouco forçado. Mas eu acho que dentro da comédia que o Martin quer nos propor, esse lado cômico que o filme também tem, eu acho que essa opção ela funciona, né? É como se o Con nos dissesse o seguinte, olha, no fundo eu sei que eu estou cometendo um erro e eu preciso me penalizar. Eu preciso me penalizar pelo que eu estou fazendo com o meu amigo. Mas eu acho que ele tomou uma decisão que é meio que um caminho sem volta, né? E justamente as mãos, né? Que ele usa para tocar o seu violino. Então tem um lado
simbólico muito interessante aí. E o Pedrick tem aquele amigo, né, também, que é interpretado pelo Barry Keoghan, que é o... Eu esqueci o nome do personagem, mas vamos chamar ele assim, né, colocar entre aspas, a gente já viu isso em vários filmes, Fátima, você vai se lembrar. O chamado Bobo da Vila, né? Aquele É, menino com uma clara deficiência ali intelectual, com um retardo intelectual, e ele é um garoto que ele quer ser amigo de todo mundo, ele acha que ele é amigo de todo mundo, e todo mundo quer um pouco de distância dele. Né? Todo mundo, ele é meio tóxico para os outros. E a gente tem pena dele. E o Colin Farrell, o personagem do Pedrick, ele se aproxima do menino, ele quer ter o menino até perto dele ali. Ele acho que é o único daquela vila que ainda traz o menino para perto de si. sim. Tem outros filmes que usaram esse mesmo recurso, né, do bobo da vila. Vamos se lembrar, por exemplo, daquele clássico A Filha de Ryan, né, do David Lean, que também tem esse personagem da vila, que é o personagem do Joe Mills, naquela época, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante também. O Cinema Paradiso também usa esse recurso naquele personagem do a praça é minha, aquele cara que caminha pela cidade falando da praça. E é um personagem que, quando ele se aproxima do protagonista, no caso do Banshees, ele ajuda a humanizar o protagonista. A gente passa a gostar ainda mais do Pedrick, né? Porque a gente percebe que ele é o cara que dá atenção pro menino e, ao mesmo tempo, ele é o cara que não aceita o fato do pai do menino, que é um autoritário, que é um troglodita, um idiota, abusar do garoto, que ele está Sim. abusando do próprio filho. Então tem digamos, esse drama paralelo, e que eu não vou contar aqui, mas tem uma tragédia no final que vai deixar isso muito... vai fazer tudo funcionar muito bem também. Porque Sim, ela coincide com o momento em que o Pedrick ele declara guerra ao seu amigo. Porque o filme ele termina de uma maneira super amarga, né? Ele sim, termina de uma maneira que se fala, nossa, a guerra vai começar agora, na verdade, entre aqueles caras. Ah, E essa opção de traçar essa história paralela do menino com a do Pedrick, ela funciona de uma maneira assim incrível. E esse personagem, à parte, digamos assim, esse personagem coadjuvante, ele tem um peso também muito interessante nessa história. Então eu acho que esse filme, ele fala sobre isso, ele fala sobre como as guerras começam, né? Como os problemas começam e como, quando a gente olha para o passado, e isso gera uma discussão no filme, inclusive, você vai se lembrar disso quando eles estão discutindo no bar, tal, que o personagem do Con ele fala pro Pedrick, ou por outra pessoa, não vou me lembrar agora, mas ele fala que os gênios eles são lembrados, as pessoas são lembradas pelas obras que eles fazem, pela arte, não pelas amizades, né? O ser humano não é lembrado pelas amizades que ele cultivou, ele é lembrado por uma marca que ele deixou no mundo por meio de uma obra de arte, por exemplo. pelo Por um meio dessa legado, né? legado dele, exatamente. E só que tem uma questão interessante, né? Porque é justamente as amizades que a gente cultiva, é justamente isso que parece mais silencioso ou não tão importante, que permite que o homem conviva bem com outro homem. Então o filme coloca esse questionamento pra gente sem nunca dizer quem é vilão, quem é mocinho, muito pelo contrário. Ele não abre isso. Né? Não é um filme de heróis e vilões, né? É um filme sobre relações humanas e como essas pessoas não conseguem mais conviver entre elas. Eu acho que é muito interessante quando a gente analisa e pensa o filme desse ponto de vista, Fátima. Eu achei muito interessante esse comparativo que você percebeu entre a guerra, como começa uma guerra, e a relação dos dois. Porque Exatamente. realmente é uma coisa assim, porque a guerra, muitas vezes, para a gente, ela parece uma coisa muito sem sentido, que Exato. poderia ser resolvida de uma outra forma. E é o que a Exatamente. gente vê ali no que acontece entre eles, ou seja, É. por que, de repente, ter que cortar essa relação e nem conversar sobre isso? Então, esse comparativo que você faz com a guerra, que você percebeu que o diretor, o roteirista faz com a guerra, eu achei muito interessante, né? É Dá um isso. outro olhar no filme. É. Exatamente. Ele toma uma história pequena, que eu chamo de microcosmo, ali uma relação entre pessoas, alguns personagens, para explicar uma coisa muito maior, né?
para nos dar até uma dimensão até histórica do que está acontecendo ali, de certa forma. E eu acho que ele fez a mesma coisa no filme anterior dele, nos Três Anúncios para um Crime, né? Ele tentou explicar para a gente os Estados Unidos da era Donald Trump, daquele período Donald Trump, a partir de pessoas que não se entendiam também. De uma cidade, de uma América profunda, uma cidade feita de pessoas simples, caipiras mesmo, né? Que vivem naquela cidade, uma mãe que ela quer saber quem matou a sua filha, que passa a incomodar as autoridades locais, porque ela quer justiça, incluindo delegados, policiais, e aos poucos a gente percebe que essa investigação do crime, ou esse pedido pela investigação, é o que menos importa na história. O que mais importa é a relação dessas pessoas. É o que ele quer dizer pra gente com o menor, né? Com o que ele está nos transmitindo pela convivência dessas pessoas, por essa história em tom menor e por essas relações humanas, que o cara que está do outro lado, o delegado, é um cara doente, um cara que está perto de morrer, que o policial tem seus problemas também. Então a gente tem que passar um pouco para o outro lado. Eu acho que ele faz isso no Benches também. Ele nos dá o ponto de vista do Con. Ele não coloca simplesmente o Con como culpado, mas ele dá o ponto de vista. E quando acontece aquele drama envolvendo o burrinho, o burro animal do Pedrick, que é também um elemento de bondade, porque o burro é um animal bondoso, espirituoso, é um animal que é incapaz de fazer mal para alguma pessoa. Aquele burrinho, de certa forma, é o próprio Pedrick, né? E quando ele morre, aí a gente percebe que o Pedrick se transforma. É o ponto de virada no final do filme. Digamos que é o segundo ponto de virada, né? Aquele ponto que não tem mais volta e que o Pedrick vai tomar ele vai fazer uma escolha drástica ali no final do filme, que quase poderia matar aquele que então era seu melhor amigo. E é aquilo que eu disse, né? O filme termina quando a guerra começa entre aqueles caras. E a gente imagina o que pode ter acontecido. Eu até fiquei pensando, claro que, de certa forma, eu acho que seria também um pecado com o filme fazer isso, mas será que não era interessante ter uma continuação, mostrar o que veio depois? Eu fiquei muito curioso, imaginando uma história que viria mais tarde, né? Eu senti isso. Eu senti que o diretor deixou alguma coisa ali, como se tivesse uma continuação, como se algo fosse acontecer entre aqueles caras ali. E instigou o espectador a pensar. Eu achei bem interessante essa opção que ele fez ali já perto do fim do filme. É um filme muito bonito, a fotografia é muito bonita. O filme ele começa, você vai se lembrar disso também, Fátima, com uma visão do céu, né? Uma coisa meio celestial, como se aquele lugar fosse um reinado de paz, de tranquilidade, como se tudo fosse harmonioso ali. E a gente vai perceber que não é, né? A partir do momento que um amigo não quer mais conversar com o outro, tudo ali começa a se desencaixar. Tudo ali começa a deixar de fazer sentido, né? Aquele povo parece que é um povo escolhido por Deus, né? Visto do céu, ele começa a mostrar os seus defeitos. E eles fazem, num determinado momento do filme também, eles colocam um certo misticismo, né, com aquela personagem, como se Parece fosse, bruxa. como se fosse uma bruxa, uma coisa assim que aquilo teria que acontecer porque é uma maldição, uma coisa assim, Exatamente. né? E essa personagem que passa pelo filme, a suposta bruxa, a gente às vezes fica meio sem entender porque ela tá por ali. E no final também faz todo sentido, né? Porque é ela que encontra o pai para dar o recado pro pai É, sobre o filho. Como se ela tivesse, olha, a maldição foi cumprida, né? E a pessoa mais. E isso que é triste do filme, né? Porque o mais inocente da vila foi a vítima. Né? O mais inocente, aquele que nunca fez mal para ninguém, que era um menino bobo da vila, justamente ele teve que pagar o preço mais alto dentro dessa história, dessa relação entre pessoas. Eu acho um filme muito bonito, Fátima. Eu acho que é um filme que nos faz pensar, eu acho que valoriza o poder do diálogo, né? A gente está vivendo momentos assim no cinema em que tanta explosão, tanta ação, tanta pirotecnia, tanto barulho. Parece que o cinema ele só consegue roubar a atenção do grande público quando ele causa barulho, barulho, barulho.
E aí vem um filme que uma proposta de nos fazer pensar pelo diálogo, né? Nos fazer pensar pelo tom menor. E quando eu falo barulho, eu não me refiro só aos grandes blockbusters, não, tá? Eu estou me falando de outros filmes também, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filmes com uma outra proposta é, visual, estética. E aí esse filme eu acho que ele vem com uma calma, com uma serenidade, com uma tranquilidade que tem muito a ver com o diretor, eu acho. Esse tom inteligente mesmo, que ele pontua o filme e ele nos faz pensar sem pressa, ele vai entregando aos poucos, ele vai nos explicando aos poucos quem são esses personagens. Inclusive a personagem da irmã também, que eu acho que é uma personagem que tem uma importância muito grande no filme, a Carrie Condon, uma atriz que eu não conhecia, pelo menos não me lembrava dela, e eu diria hoje, Fátima, que é a minha favorita. Se eu tivesse que escolher uma atriz para dar o prêmio de Oscar de filme estrangeiro, eu daria para ela. Eu acho que ela tá muito bem nesse filme. Tem outras atrizes boas também concorrendo. Eu esqueci o nome da atriz da coadjuvante do filme A Baleia, que também é muito boa atriz, que faz papel Da da enfermeira? enfermeira, da enfermeira que está cuidando do Brendan Fraser. E tem outras atrizes que estão concorrendo, as duas do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E tem a Angela Bassett concorrendo também pelo Wakanda Forever, né? Pelo Pantera Negra. Eu, particularmente, a que eu mais gosto é a Carrie Condon. Se eu tivesse que escolher, eu daria o Oscar para ela. Mas eu acho que não ganha. Eu acho que ela não vai ganhar. Eu acho que tudo tá levando a crer que a Jamie Lee Curtis pode ganhar o Oscar pelo filme dos Daniels, que é uma atriz veterana também, muito querida em Hollywood. É difícil alguém que não gosta da Jamie Lee Curtis. Então eu acho que vão premiar, não, eu acho que nesse caso não é nem atuação, é essa coisa de premiar a carreira mesmo. Né? Essa coisa de premiar a carreira não é um prêmio só pela atuação. Então eu acho que isso vai pesar a favor da Jamie Lee Curtis nesse caso. Ou talvez a Angela Bassett também, que a gente está falando de carreira aqui, porque é uma atriz também, já com muitos anos de estrada, foi indicada por aquele filme Tina, que ela fazia o papel da Tina Turner. Uh, também pode ser uma opção. E a Carrie Condon, vista aí como uma, entre aspas, novata, primeira indicação, nem tão conhecida, pode ficar de lado. Mas merece. E esse filme, que baita elenco, né? Sim. Também é um filme que eu daria um prêmio de elenco para esse filme, porque é soberbo o que todo mundo faz ali. O Barry Keoghan também, além do Brendan Gleeson, ele está indicado ao Oscar de ator coadjuvante. São 4 atores de um mesmo filme indicados, né? Veja só que é um feito extraordinário também. É raro isso, tantos atores por um mesmo filme indicados ao Oscar. E aqui eles conseguiram indicar 4. Eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo também conseguiu. Indicou 2 coadjuvantes, um coadjuvante e uma principal. Aqui indicou um principal, 2 coadjuvantes e uma coadjuvante. Então digamos que é um duelo de 2 elencos muito equilibrados aí. Mas claro, você sabe minha preferência, eu acho os Banshees muito superior mesmo ao filme dos Daniels. Ótimo. Foi um comentário muito interessante, como sempre. Bom, como eu disse no começo, né? Os temperos, é o Rui Otanari que está passando para a gente. E para esse filme, como ele se passa na Irlanda, e como os personagens, uma coisa que eles gostam muito é de cerveja, de tomar cerveja no final do dia, cerveja aquela típica irlandesa, cerveja escura, preta, né? Então, o Rui escolheu uma receita que vai cerveja, que seria um cabrito torrado na cerveja preta. Uma receita bem interessante. E essa receita vai estar, como sempre, no blog do Temperos, no portal JJ e no YouTube também, né? Rafael, você gosta de cerveja escura, essa cerveja típica irlandesa? Eu gosto sim. Cerveja é uma bebida que eu gosto. Particularmente, eu prefiro mais a clara.
acho que, não sei, tô mais acostumado, tal, mas eu gosto, tomo também. Acho muito, muito gostosa. Eu acho que a cerveja a irlandesa, a europeia, de uma forma geral, ela é uma cerveja mais encorpada, né? Sim. Ela é forte, né? Uma cerveja forte. Eu acho que nem todo mundo está acostumado. Eu, particularmente, estou mais acostumado com a nossa cerveja mais clara, um pouco mais fraca. Mas eu gosto também, eu tomo, viu, Fátima? Eu gosto bastante, né? Eu acho até que é pelo clima também, né? Porque Sim. essa cerveja mais encorpada, escura, no verão, às vezes ela não é tão interessante como a que a gente toma aqui, a Pilsen, uma coisa Exato, assim que ela é mais clara, né, Beth? Mas, exatamente, com toda mas eu certeza. gosto, sim. E o vídeo aqui está com É que probleminha, aqui né? praticamente a gente tem inverno, né? Na Irlanda eles ficam numa situação diferente da gente. É. Bom, quem está vendo a gente no vídeo está dando umas piscadas aí, a gente está tentando resolver aqui. Bom, continuando, então, a receita está lá, como eu falei, e continuando a nossa enquete sobre o Oscar, para quem você daria o prêmio de filme estrangeiro? Poxa, essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma categoria muito boa, né? A categoria de filme estrangeiro é uma categoria que todo ano, eu sempre tenho falado isso, que às vezes ela é até mais interessante que a categoria de filme principal. Eu não Sim, sei se esse ano chega a ser, mas tem muita coisa interessante na categoria de filme estrangeiro, viu, Fátima? Eu até tô aqui com os indicados abertos na minha frente. Dos 5 indicados a filme estrangeiro, tem apenas um que eu não vi ainda, que é o The Quiet Girl, que é justamente o irlandês, né, o concorrente da Irlanda. Estão falando muito bem desse filme, que é um drama, mas eu não vi ainda, então esse aqui eu vou deixar de fora da minha opinião. Mas os outros 4 eu vi e eu posso até falar um pouquinho rapidamente sobre eles. Tem um concorrente aqui, que é o argentino, que é o representante da América Latina, que é o Argentina 1985, que eu gosto bastante, eu que também. eu acho um filme muito interessante e acho que não faria feio nem um pouco se a Argentina ganhasse o seu terceiro Oscar pelo Argentina 1985, que é um filme que fala sobre o julgamento dos ditadores, dos militares que encabeçaram a ditadura argentina nos anos 80. E tem o Ricardo Darín, que é fantástico, né? Eu já falei isso aqui em outro momento, que é um ator. A academia perdeu uma grande oportunidade de dar uma indicação para melhor ator para o Ricardo Darín, que nem por esse filme eu acho que seria não só muito, muito justo, mas seria o coroamento de uma carreira brilhante também. O Argentina é um filme que certamente tem todas as credenciais para ganhar esse prêmio, porque ele é um filme histórico, a academia adora filme histórico. Ele é um filme bonito, muito bem realizado, com um elenco muito bom. É um filme de tribunal, a academia adora filme de tribunal, então assim, ele tem todos os, digamos, os elementos para ganhar um Oscar. Eu acho que pode ser uma opção. A gente tem um concorrente que fez muito sucesso no Festival de Cannes, que é o belga, o Close, que é um filme que já está passando nos cinemas brasileiros. É um filme bonito, bem realizado, não é o meu favorito. Ele é um filme sobre amizade também, de 2 garotos, e ele me parece que em alguns momentos essa amizade extrapola um pouquinho. Os meninos eles vão um pouquinho além, existe algo além de uma amizade ali. É um filme bonito também, o Close. O diretor é o Lucas Dontes, que é um diretor novo. Ele fez um outro filme que eu acho ainda melhor que esse, que é o Girl, um filme que ficou bastante tempo no Netflix. E esse filme ganhou o grande prêmio do júri em Cannes. Ele era um dos favoritos para a Palma de Ouro, mas na última hora deu o filme Triângulo da Tristeza, ganhou, do Ostlund, que a gente vai comentar no próximo episódio, e o Close acabou ficando com o grande prêmio do júri, que seria uma espécie de medalha de prata no Festival de Cannes. Tá? E também é um filme que dá para compreender porque a academia colocou, porque é um drama, típico drama que eles gostam, né? Muito triste o filme, muito triste. Tem um concorrente aqui que é uma joia. Esse é uma joia que eu ficaria muito contente se ganhasse o Oscar, que é o Io. É um filme que também saiu de Cannes com premiado, com prêmio do júri. E é uma pequena joia
do cinema polonês, que ele conta a história de um burrinho. O protagonista do filme é um burro, um animal. Ele é baseado num filme, uma obra-prima do Robert Bresson, chamado A Grande Testemunha, um filme que o Bresson fez lá nos anos 60. E o diretor desse filme, que é um veterano também, é o Jerzy Skolimowski, ele readaptou, digamos assim, essa história que o Bresson contou no passado, mas aqui da forma dele, contando a história de um burrinho e a jornada desse burrinho pelo nosso mundo, digamos assim, pelo nosso universo, e mostrando como o ser humano, o homem, é um ser realmente problemático, violento, que a nossa humanidade parece que não deu muito certo mesmo, tá? E nesse ponto ele lembra um pouco os Banshees de Inisherin também, né? Porque ele faz uma radiografia do ser humano, mas aqui no caso da Europa atual. E é um filme que eu ficaria muito contente se ganhasse o Oscar também, esse filme polonês. O Jerzy Skolimowski é um veterano, como eu falei, fez muito filme bom nos anos 60, nos anos 70, e é um cara que pouca gente conhece, infelizmente. E aí seria também um prêmio por uma carreira, eu entendo, ele ganhar esse prêmio. E por fim, o favorito, que é o Nada de Novo no Front, que é a grande produção alemã, entrou direto na Netflix. Uma pena, porque é um filme tão forte visualmente, tão forte, que esse é um filme que eu gostaria de ter visto no cinema, sabe, Fátima? Eu também. Passasse no cinema, eu com certeza iria ver, porque eu acho que é um espetáculo visual o que o diretor propõe. É um filme que as aparências, ele não parece ter um roteiro muito bem formulado, porque ele é um filme que aposta na ação, ele aposta naquela ideia de colocar a gente dentro de um campo de batalha na Primeira Guerra Mundial, baseado num livro muito famoso, que deu origem a outros filmes também, o livro do Remarque, e que agora ganhou uma versão alemã, ou seja, contado pelo próprio ponto de vista dos alemães, que são os grandes criticados, né, no filme aqui, e que esse filme ele coloca o povo alemão em uma posição muito complicada, porque a França vence, né, a batalha, e a Alemanha é obrigada a se render, ficar de joelhos perante a França. E a gente sabe que tudo isso depois vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Mas é um filme fascinante. Eu acho fascinante a maneira como ele trata e como ele mostra os homens durante a guerra, como eles são peças de reposição. São garotos mandados para o fronte de batalha, para as trincheiras, que vão sem nenhuma expectativa de voltar vivo. E aquele rapaz que é o protagonista, ele insiste em sobreviver, né? Até o final do filme, ele insiste em manter vivo. Acontece ali uma série de situações com ele, e esse rapaz, ele continua de pé, por algum milagre que a gente não sabe explicar muito bem. Eu acho ele, inclusive, melhor que 1917, que é um filme americano, que eu acho que é uma outra proposta, mas por que eu estou comparando? Porque também é sobre a Primeira Guerra Mundial. Aqui eu acho que ele é mais forte ainda que o 17. Ele é um filme que consegue nos colocar dentro da violência, e é um filme que mostra, eu acho, muitas vezes como que esse filme de ação com violência gráfica, às vezes até com um pouco de exagero, ele pode ser bom também. Ele pode ser eficiente quando você tem um bom diretor. E o Edward Berger, que é o diretor desse filme, injustamente ficou de fora dos indicados ao melhor diretor. Uma pena. Então aqui, fazendo um geral dessa categoria de filme estrangeiro, eu acho que ganha o alemão, o Nada de Novo no Front, até porque está indicado para melhor filme também, mas eu ficaria muito contente se o polonês ganhasse também o Io, né? E esse título Io, né? Muita gente se pergunta por que o filme chama Io? Porque é o som que o burrinho faz, né? Io, que o animal faz esse som. Muito bonito, um filme cheio de humanidade também. Então esses dois eu acho que são os meus favoritos, Fátima. Que interessante. E foi bom que você fez aí um resumo da categoria. Exatamente. Esse irlandês, o Quiet Girl, eu não vi, mas todo mundo está falando muito bem e tem comentado muito que é um filme que onde passa deixa o pessoal chorando, que é um filme muito triste. Mas eu estou curioso para ver, se eu não vi ainda, infelizmente, eu não vou poder dizer o que eu acho. Mas todo mundo está elogiando também, viu? Não, eu acho que também é o típico filme academia, gosta, e eu acho que pode surpreender. Uma questão também rapidinho, Fátima, não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu queria uma questão que veja como a categoria de filme estrangeiro está cada vez mais difícil você conseguir uma indicação, né?
Esse ano, a shortlist, para quem não sabe, o Oscar, antes de anunciar os seus 5 finalistas, ele publica uma shortlist, coisa de um mês antes, colocando ali os seus 15 filmes da shortlist. E nessa lista tinha o concorrente da Coreia do Sul, que ficou de fora da lista final. Todo mundo dizia que o Decision to Leave, né, que é o concorrente da Coreia do Sul, o Decisão de Partir, que era uma barbada, que ia entrar entre os 5, que era já praticamente um nome para ganhar o prêmio, e veja que nem ficou entre os 5. A mesma coisa aconteceu com o Roll Spider, com outro concorrente que é abordado no Irã, que fala sobre a questão de um serial killer, que é um filme que saiu de Cannes também, assim como o filme sul-coreano. Também muita gente falava que era um filme que tinha grandes chances de chegar, que era certeza que chegaria na lista final. De novo, não aconteceu e o Roll Spider não chegou. E outros que não se falavam tanto quanto The Quiet Girl ou o Yo conseguiram chegar. Então, a categoria de filme estrangeiro, às vezes, ela é uma caixinha de surpresa. Às vezes, um filme que é considerado barbada, que é considerado o melhor, ele não chega. O Brasil tentou esse ano com o Marte 1 e a gente não conseguiu nem chegar na shortlist, que eram 15. Ou seja, para chegar nos 15 já é difícil. A academia hoje está recebendo, em média, 80, 90 filmes internacionais, né, o chamado filme estrangeiro. E para você ficar entre 5 é muito difícil. Tem que ser muita qualidade e muita campanha também. Esses filmes que chegam, eles têm campanhas. Eles são filmes que têm distribuição internacional, que têm distribuição nos Estados Unidos. Por exemplo, o Argentina 1985, a campanha da Amazon. Então você tem uma gigante ali fazendo campanha. O Nada de Novo no Front é uma campanha da Netflix. Então veja só, como que um filme como Marte 1, que muitas vezes não tem nem... Eu não estou discutindo a qualidade do filme, eu acho Marte 1 um filme lindo. Mas se a gente não tem um distribuidor lá fora, se a gente não tem uma marca forte, alguém injetando dinheiro e fazendo campanha, é muito difícil chegar. É muito difícil ganhar um prêmio numa disputa tão acirrada como essa disputa do Oscar. Então, realmente não é fácil, tá? É muito difícil chegar no final aí, mas eu acho que se eu tivesse que apostar, eu acho que a certeza maior é o Nada de Novo no Front, que deve ganhar o prêmio de melhor filme estrangeiro. E merece, viu? Não é um prêmio... É muito merecido, eu acho, que é uma grande produção. Ah, que ótimo. Bom, Rafael, para finalizar, já que a gente falou de cerveja aqui, a gente falou da Irlanda, né? Eu quero uma dica sua de uma bebida para acompanhar a cerimônia do Oscar. Poxa, eu vou indicar uma bebida que eu gosto, que é um bom vinho, né? Eu gosto, acho que para tomar à noite, é gostoso. Uma cervejinha também vai bem. Mas eu acho que eu indicaria um vinho. Eu acho que é gostoso tomar um vinho, assistir a cerimônia, você entre amigos, tomando um bom vinho, assistindo o Oscar, se divertindo. A gente fica um pouco mais alto, né, Fátima? A gente começa a falar umas bobagens, brincar mais. Eu acho que é um clima muito gostoso. Só tem que tomar cuidado para não passar do ponto, porque segunda-feira a gente tem que trabalhar, né? Exatamente. Mas eu também acho que o vinho é uma bebida perfeita para Eu acompanhar. acho que é uma bebida perfeita. Eu voto no vinho porque é uma bebida que eu gosto. Então, eu acho que é a melhor escolha para acompanhar o Oscar. E muitas vezes, quando a gente vê muita injustiça, Fátima, vou até brincar, tá? Acho que é melhor estar um pouco bêbado mesmo para aguentar as injustiças, porque esse ano acho que vai ter bastante, viu? Então, é bom avisar que a gente está gravando aqui antes da premiação também, né? Exatamente. A gente está fazendo isso antes, então a gente pode ter surpresas aí no que nós estamos falando. Isso, sabe? Eu costumo dizer que o Oscar ele é muito mais legal quando tem surpresa. Mesmo que é aquela surpresa que a gente não quer. Mas todo mundo fica de cara, né? As bancas de apostas, todo mundo não acredita no que está acontecendo. A gente teve alguns casos assim em anos anteriores que foram muito interessantes. Mas é muito raro, viu? Tá ficando raro, porque esse ano, por exemplo, eu acho que está tudo meio já direcionado. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa na categoria de atriz, eu acho que pode ter alguma surpresa. Eu acho que a categoria de atriz coadjuvante também é uma categoria para se olhar com calma, que eu acho que pode surgir alguma surpresa aí. Filme internacional, talvez, acho difícil, mas talvez. Enfim, tá tudo meio decidido. Mas, quando a gente tem surpresa, eu acho que a vibração de quem está assistindo é maior.
né? Vamos lembrar o ano do Parasita, né? Que vibração que foi aquilo tudo, né? Quando o Parasita começou a ganhar prêmios e prêmios e prêmios, ninguém esperava aquilo. E É. foi incrível. Foi um ano muito, eu acho que muito marcante para o Oscar aquele ano. E tomara que outras edições sejam assim também. Tomara que a gente só não tenha surpresa na cerimônia, tipo o Will Smith não lá bater no apresentador, né? E você sabe que eu li uma reportagem recente que a academia ela criou um comitê para estar durante a festa, alguns profissionais que estarão ali, próximos do palco, para tentar evitar qualquer tipo de situação constrangedora. Eles não chegam a ser seguranças, mas são pessoas que ficam ali de olho para evitar um tipo de situação assim. No ano anterior, quando o Will Smith foi e deu tapa, né? Talvez se tivesse alguém ali, poderia ter segurá-lo, não sei, poderia ter dado um jeito de evitar aquela situação constrangedora ao vivo no Oscar. Foi uma coisa tão constrangedora que muita gente achou que era brincadeira, que era uma encenação. Eu Tem. achei, porque ele foi É, calmo, até que ele chegou lá, ele foi andando calmamente, né? exatamente. Então, eu Exatamente. também achei que era uma coisa encenada, assim, sabe? Mas Todo espero que a mundo gente não achou. tenha mais. Exatamente. E pegou todo mundo de surpresa, né? Tomara que a gente não tenha mais isso, e isso é ruim para a festa, porque depois, no dia seguinte, sabe o que é pior de tudo? É que no dia seguinte, isso vai ser notícia a semana inteira. E se falou mais disso do que dos filmes mesmo, do cinema em si. Exatamente. No dia seguinte, ninguém falava do Coda, ninguém falava do prêmio de atriz para Jessica Chastain, que ganhou depois do Will Smith, pelo que eu me lembro, né? É. Quer dizer, não mais isso. A internet, o Twitter era só tapa, tapa, tapa. E o cinema tinha já passado, não era mais interessante, né? Exatamente. Então, isso acaba tirando o brilho, né, da cerimônia. Sem dúvida tira o brilho. E esse ano eu acho que tem tudo para ser um Oscar, como eu disse, já com bolas ali, com questões previsíveis. Obviamente, o Will Smith não estará na festa, né? Eu acho muito difícil ele. Porque o Oscar, todo ano, o ator que ganhou no ano anterior, ele entrega o prêmio para a atriz do ano seguinte. Mesma coisa a atriz. A atriz que ganhou entrega para o ator do ano seguinte. Esse ano não teremos o Will Smith. Então a pergunta que fica é: quem vai entregar o prêmio de melhor atriz? Não sei. A gente vai descobrir, eu acho que ali na hora, né? Ator coadjuvante, atriz coadjuvante, ok. Aqueles que ganharam ano passado, o Troy Kutzer e a DeBose, né, que é a atriz do Amor Sublime Amor, elas vão entregar para os atores coadjuvantes deste ano. Agora, quem vai entregar o prêmio de melhor atriz, que acho que é o prêmio um dos mais esperados da noite, né, que vai ser a grande batalha entre Kate Blanchett e Michelle Yeoh, a gente não sabe ainda quem vai ser o apresentador. Eu, pelo menos, não sei quem vai entregar esse prêmio. Então vai ficar um suspense no ar aí maior ainda. Mais uma coisa para a gente Mais ter uma, de surpresa, né? mais uma surpresa que a gente vai poder acompanhar aí no Oscar desse ano. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Foi mais um papo delicioso com você. Lembrando que a semana que vem a gente volta com o último episódio dessa série, tá bom? Então, muito obrigada também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, quem está vendo no YouTube, quem está vendo na rádio, quem está ouvindo no podcast, enfim, para todo mundo que, assim como a gente, gosta muito de cinema. Obrigada a todos. Lembrando que a receita do cabrito na cerveja preta vai estar no blog do Temperos, no portal JJ e no YouTube, tá? E para quem quiser ouvir novamente, o nosso papo está sempre no podcast. Um abraço a todos e um abraço especial para você, Rafael. Abraço, Fátima. Até mais.